Bem-vindos primeiro ano, boa quarta. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química. Já vem assim sendo algo bem pautado por vocês. Semana passada a gente não teve atividade, mas eu disse para vocês estudarem, darem uma olhadinha lá no resumo que eu enviei, porque faria muita parte do que a gente vai ver hoje. Semana passada a gente finalizou aquela parte do diagrama e hoje a gente volta com as questões assim mais voltadas para periodicidade mais a fundo, assim, digamos. Eu escolhi tratar essa parte do diagrama de Pauling, da distribuição eletrônica, porque vocês têm uma compreensão melhor de como funciona a camada de valência. Para quem não lembra, a camada de valência é a última camada, assim, digamos, do átomo, e é a camada onde ocorrem as ligações químicas e as reações, assim, teoricamente, assim, digamos. Por quê? Porque, digamos que o nível de energia em relação eletrosfera núcleo é menor para esses elétrons que estão nessa última camada de valência. Então, eles podem reagir de uma forma bem mais efetiva. Nós iremos ver também que essa parte de quando eles reagem, de quando eles doam um elétron, de quando eles recebem, no caso, quando eles perdem, quando eles recebem um elétron, tem uma diferenciação no raio atômico, e a gente vai entender isso na aula de hoje também. Começando, a gente já tratou da tabela periódica, a gente viu que tem uma sequência lógica para ela. Em relação ao que, professor? Em relação a entender os períodos que estão na tabela periódica. Nós já vimos o que são períodos e o que são as famílias, os grupos, assim, digamos. Quando eu falei período aqui, eu não falei, assim, basicamente dos períodos que a gente já viu que vão de acordo com as camadas. Eu falei do período como um todo, da tabela periódica como um todo. Quando a gente for falar de propriedades periódicas, imaginem na cabeça de vocês a tabela periódica como um mapa. Nós iremos nos guiar por coordenadas, ou seja, setas durante toda na nossa tabela periódica, ok? Vamos iniciar, então a gente tem tanto propriedades periódicas quanto propriedades aperiódicas. As propriedades aperiódicas são propriedades que só aumentam ou só diminuem à medida que cresce o número atômico. Ou seja, se eu tenho alguma mobilidade no número atômico, eu não tenho necessariamente uma propriedade periódica, eu tenho uma propriedade aperiódica. E elas são principalmente a massa atômica e o calor específico. A massa atômica aumenta com o número de átomos e o calor específico diminui à medida que o átomo na estrutura aumenta. Ou seja, essas são as propriedades aperiódicas. Já as propriedades periódicas são propriedades que variam em função do número atômico, atingindo valores máximos ou mínimos de acordo com o período que ocupam pelos elementos. A gente já viu que a tabela periódica ela foi dividida de acordo com as propriedades que cada elemento químico tinha. Se eu tenho um grupo de elementos que têm propriedades parecidas, eles ficam na mesma família, como a gente já tratou isso. Professor, não entendi. Vamos lá. Eu tenho um grupo de pessoas que usa azul e tenho outro grupo de pessoas que usa vermelho. E para organizar uma sala, eu dividi as pessoas que usam azul e as pessoas que usam vermelho. Essa já é uma propriedade assim dita periódica, porque eu estou tomando padrão de cor no caso, e esse padrão de cor eu utilizo para dividir meus grupos, porque eles têm essa propriedade da cor em comum. Na tabela periódica não é tão diferente. Por exemplo, os elementos da primeira família, eles têm apenas um elétron na sua camada de valência. Por isso que é a primeira famíliazinha bonitinha. E o hidrogênio está lá também por causa disso. Então, se eles têm só um elétron na camada de valência, eles já têm essa primeira classificação. Na segunda família, tem 2. Na terceira família, tem 3. Na quarta família, tem 4. Na quinta família, tem 5. E assim sucessivamente. Os metais de transição, eles têm uma pequena variação, mas eles também ali têm essa propriedade de acordo com a camada de valência, ok? A primeira propriedade periódica
ela é um pouco mais extensa porque ela também vai tratar dos íons. Então a gente vai falar do raio atômico. Professor, o que é o raio? É a distância do centro do átomo para a sua última camada, assim digamos, para a sua última extremidade. É como se fosse o raio da matemática, raio de um círculo. Imaginem um círculo, o círculo tem um raio do centro para a última extremidade dele, no caso, sua borda. Então, nesse caso, é muito difícil medir o raio atômico, pois a nuvem de elétrons que circula não tem limite bem definido. Não é uma coisa muito bem definida, não é assim, a gente enxerga o átomo redondinho, mas ele não é tão bem redondinho assim, digamos. A nuvem de elétron dele traz essa impossibilidade, assim, digamos, de um controle maior em relação à sua medida, assim, digamos. Então, costuma-se medir com auxílio de raio-x a distância entre o núcleo vizinho, que dizem o raio atômico, é a metade da sua distância, assim digamos. De um modo mais complexo, dizemos que o raio atômico de um elemento é a metade da distância internuclear mínima que dois átomos desses elementos podem apresentar sem estarem ligados quimicamente. É uma definiçãozinha chata, porém a definição mais aceita hoje, segundo os estudiosos, em relação a essa distância do átomo, porque realmente é complicado fazer essa medição. Até porque o raio dos elementos é uma propriedade periódica, já acompanhando a tabela periódica. Vocês vão escutar muito esse nome hoje. Pois o valor do núcleo, eles variam periodicamente, ou seja, aumentam ou diminuem em sequência. Periodicidade é isso, a gente precisa de uma sequência lógica. Com o aumento do número atômico na tabela periódica, a gente nota que na vertical o raio aumenta de cima para baixo, ou seja, eu tenho um aumento de cima para baixo na tabela periódica. À medida que eu vou descendo na minha tabela periódica, eu tenho um aumento do raio atômico. Já nesse mesmo sentido, a gente observa também na horizontal que os raios atômicos diminuem da esquerda para a direita. Então aí a gente tem uma noção básica porque o número de camadas eletrônicas vai sendo atraídos cada vez mais pela carga elétrica positiva crescente do núcleo atômico. Então, quanto mais camadas eu tenho, eu vou ter ali uma diferenciação nessa atratividade núcleo-eletrosfera, ok? Mais um grande resumão o raio atômico cresce na família ou grupo no sentido em que cresce o número atômico, deu para pegar, no período no sentido em que decresce o número atômico também. Quanto maior o número de camadas de um átomo, maior o seu raio atômico. Deu para entender? Nesse mesmo sentido, a gente também estuda o raio atômico dos íons, ou seja, professor, o que é um íon? É um átomo carregado com uma carga positiva ou negativa. Nesse caso dos cátions, quando o átomo perde um elétron, ou seja, o cátion ele tem essa facilidade de fazer doação, a repulsão da nuvem eletrônica diminui, ou seja, diminuindo o seu tamanho. Inclusive ocorre perda do último nível de energia e quanto menor a quantidade de níveis, menor o raio. Ou seja, quando eu perco elétrons, eu tenho essa capacidade de encolher ainda mais o átomo. Porque a atração núcleo-eletrosfera, núcleo-elétron, ela aumenta muito em relação a isso. Já quando a gente fala de ânion, ou seja, quando recebe um elétron, aumenta a repulsão eletrônica, aumentando assim também o tamanho. Professor, se eu tenho uma carga positiva puxando a negativa que é da eletrosfera, se eu aumento um elétron, eu não teria no caso de aumentar a atratividade? Sim, porém, como eu estou aderindo mais um elétron ali, vai aumentar a repulsividade entre as cargas negativas.
o que também diminui o que a gente chama ali dessa atratividade núcleo-elétron. É como se fosse uma blindagem, eu aumento a blindagem de um átomo em relação a essa recepção de atratividade, ok? E seria isso. Então a gente viu a relação do átomo normal, como ele se comporta na tabela periódica, e a gente também viu tanto do cátion quanto do ânion. Deu para notar essa ideia inicial aí em relação à tabela periódica. Nesse caso, fazendo análise com a tabela periódica completa, pegando ela assim, dizendo, vamos olhar um parâmetro, eu vou botar na telinha para vocês, nós percebemos o que a gente tinha afirmado já no texto, que o raio atômico ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, lá no meu cantinho, descendo a tabela completa, indo totalmente para a minha esquerda, eu tenho o meu maior átomo, ou seja, o elemento químico que tem o maior átomo da tabela periódica, ok? Seguindo, a gente tem o volume atômico. Chama-se volume atômico de um elemento o volume ocupado por um átomo grama, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos do elemento no estado sólido. Nós conseguimos observar que o volume atômico não é o volume de um átomo, mas o volume de um conjunto de átomos. Como a gente já falou, aquela quantidadezinha, 6,02 vezes 10 a 23. Consequentemente, o volume do átomo influi não só volume individual de cada átomo, como também o espaço existente entre os átomos de todo um complexo. Professor, não entendi. É basicamente que o volume atômico também varia de uma forma periódica com o aumento do número atômico. Ah, professor, você complicou só para dizer isso? Basicamente, gente, mas acontece. Na tabela periódica, nós notamos que os elementos com maior volume atômico estão situados na parte inferior e nas extremidades da tabela. Na coluna da tabela variam de volume atômico é semelhante ao do raio, ou seja, é bem semelhante ao que a gente fez anteriormente. Nos períodos à esquerda, o volume atômico acompanha também o volume do raio. Já da direita, a linha pontilhada da variação é oposta, ou seja, é do centro para a esquerda, do centro para a direita, obedecendo basicamente essa nossa divisão aí em relação ao tamanho desse átomo, volume do átomo, assim digamos. Então, seguindo essa lógica de análise completa da tabela periódica, deixa eu ajeitar minha câmera. Seguindo essa complexidade da tabela periódica, a gente obedece à regra que é de cima para baixo, do centro para a esquerda, do centro para a direita. Não tem uma linha sequente em relação à esquerda ou direita. Ela vai seguir do ponto do meio da tabela para as extremidades, ok? Como também a gente abordou no texto. Outra propriedade periódica chama-se densidade absoluta, que também é conhecida como massa específica de um elemento. Que é basicamente o quociente da massa e do seu volume. Então a gente faz D igual a M sobre V, densidade absoluta. A variação da densidade absoluta no estado sólido é também uma propriedade periódica dos elementos químicos. Os elementos mais densos situam-se no centro e na parte inferior da tabela. A gente tem os dois exemplos, assim, eu acho que de maior densidade, que é o ósmio e o irídio, caso não me engane, aí em relação à nossa massa específica. E de acordo com a tabela periódica, ela muda em relação ao volume, só em termos das setinhas esquerda e direita. Por quê? Ela cresce assim, de cima para baixo, das extremidades para o centro. Ou seja, da direita para a esquerda, da direita e esquerda para o centro. A gente pega as duas extremidades da tabela periódica e caminha para o centro.
Então a gente tem os elementos com maior densidade absoluta ou, como a gente já conhece, massa específica. Outra propriedade interessante que também é periódica e segue esse fluxo da tabela é o ponto de fusão e ebulição. Como é então? As temperaturas nos quais a gente já sabe o que é temperatura de ebulição e fusão, porém é a temperatura quais os elementos entram em fusão ou em ebulição, também são funções periódicas de acordo com o número atômico. É interessante notar nessa propriedade que os elementos de menor ponto de fusão e ebulição são aqueles que podem se apresentar no estado líquido ou até mesmo no estado gasoso em condições ambientes, ou seja, ali uma temperatura de 28 graus, a gente já viu a pressão também ali em cerca de 1 atm, para ser mais condizente assim as propriedades ambientais que a gente considera. Com exceção do hidrogênio, porque ele é meio instável, ele tem várias características e a gente vai estudar um pouco só o hidrogênio ali separadamente. Esses elementos, eles são situados à direita e na parte superior da tabela periódica. Professor, não entendi. Gente, nós consideramos que a temperatura de fusão, assim, digamos, ela cresce de forma ascendente, assim, digamos, nos elementos da nossa esquerda. Nós consideramos que ela cresce, a temperatura de fusão, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Já os elementos da direita, nós consideramos que ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ok? Esses são os mais, assim, umas propriedades que têm uma maior variedade, assim, de mudança. A gente também tem um potencial de ionização ou energia de ionização, que é o quê? É a energia necessária para roubar um elétron de um outro átomo, assim, digamos. Essa energia é geralmente expressa em electrovolts, que é a energia do trabalho necessário para deslocar um elétron contra um diferencial potencial de atratividade do núcleo. Eita, professor, você... Gente, é basicamente a propriedade que um átomo tem de pegar um elétron de um átomo vizinho. A gente considera que essa energia necessária para arrancar um elétron, no caso seria o primeiro elétron da camada mais externa, ou seja, a camada de valência, potencial aumenta, basicamente o potencial de ionização, ele aumenta de uma forma já mais esperada, assim, digamos. Professor, como assim ele aumenta de uma forma mais esperada? De uma forma mais periódica, diferente do que a gente viu anterior. Porque ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Fica bem mais fácil do que diferenciar as duas partes da tabela, mas esquerda para a direita, de baixo para cima. Essa é a energia de ionização, ok? Eletroafinidade ou afinidade eletrônica é energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro ou gasoso, no caso aí. Essa energia também é expressada geralmente em electrovolt, porque mede a força de que um átomo segura um elétron adicional na sua camada de valência, no caso. E a eletronegatividade também é a mesma coisa. Ela segue da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ela é bem parecida com a energia de ionização. A eletronegatividade é focada na atração exercida sobre um elétron de uma ligação. A eletronegatividade dos elementos não é uma grandeza absoluta, mas é relativa. E essa força de atração tem grande referência ao raio atômico. Quanto menor o tamanho de um átomo, maior será a força de atração, pois a distância do núcleo elétron da ligação é menor. A gente já viu que quanto menor, mais força ele tem em relação a essa atratividade. Então ele vai ter uma facilidade de puxar esses elétrons
para pertinho deles. Então, ele aumenta, assim, digamos, o roubo de elétrons de outros átomos. Fazendo um apanhado completo, a gente tem o raio atômico, que ele cresce como? De cima para baixo, da direita para a esquerda. A gente tem a energia de ionização, que cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, assim igual a eletronegatividade, que também cresce nessa sequência. A gente viu a massa específica, que vai das extremidades para o centro, de cima para baixo. Temperatura de ebulição, que vai de baixo para cima, quando a gente fala de esquerda, e da esquerda para a direita. Já o nosso lado direito da tabela, ele vai da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ela é a mais complicada porque ela pede assim uma atenção maior em relação a como tudo ocorre. Professor, como assim? Vocês veem que o restante ela ocorre só em um sentido, ou seja, da esquerda para a direita ou de baixo para cima, não importa, só acontece em um sentido. Quando a gente fala de temperatura de fusão, a gente tem uma maior variedade dessa mudança e acompanhamento de seta, assim digamos. Ok? Por isso a gente precisa de uma atençãozinha maior em relação a isso. Belezinha? No mais, seria isso que a gente vai tratar, que a gente tratou hoje na aula. Não é um material muito extenso, assim digamos. Eu acho que falei de todos os pontos. Não é um material muito extenso, não é uma aula muito cansativa. Vocês só tem que fixar bem essa sequência de como ocorre a eletronegatividade, porque quando vocês pegarem uma tabela periódica, vocês vão saber qual é o elemento mais eletronegativo, qual tem o maior átomo. Por isso que vocês não precisam decorar a tabela periódica, mas é interessante saber essas regras de como cada uma das coisas acontece. Agora vocês vão ler de novo assim um resumo, estudar um pouco mais sobre essa parte para enviar no resumo de vocês e responder as questões que eu também estou enviando no finalzinho lá do nosso conteúdo, ok? Uma ótima quarta a todos, espero que tenham gostado da aula.